Obrigado. Vamos retomar, então, o julgamento dos processos que nós, por deliberação, antecipamos da pauta de amanhã para hoje. Próximo item é o 87, e o Instituto de Oncologia da Bahia. O conselheiro Márcio Costa é o relator. Com a palavra, Márcio. Obrigado, presidente. Trata-se de auto de infração, por meio do qual foi constituído o crédito tributário relativo a COFINS dos períodos de apuração de junho a dezembro de 2007, no valor de R$ 162.031,54, incluídos principal, multa de ofício, o percentual de 75% e juros de mora calculados até 31 de março de 2011. Os fundamentos da autuação encontram-se na descrição dos fatos e enquadramento legais. Do auto de infração, das folhas 68, segundo a fiscalização, o lançamento corresponde aos valores da COFINS a pagar, apurados em DACOM, que não foram recolhidos nem declarados em DCTF. Ainda conforme informado pelo auditor fiscal, após ter sido intimada a prestar esclarecimento, a contribuinte retificou a DCTF, nelas incluindo tais débitos. Não obstante, o lançamento foi efetuado porque, de acordo com o disposto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 12 da IN 695 de 2006, depois do início do procedimento fiscal, a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições declarados. Cientificada em 7 de 4 de 2011, no dia 4 de 5 de 2011, a contribuinte apresentou a impugnação. Após breve introdução, afirma que os débitos exigidos na autuação foram objeto de parcelamento ordinário instituído pela Lei 11.941 de 2009, ensejando de pronto a suspensão da exigibilidade dos mesmos, segundo reza o artigo 151 do CTN. Discorre brevemente sobre o parcelamento como uma das causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Menciona novamente o parcelamento instituído pela referida lei, ao qual sustenta ter aderido e reitera que, por tal razão, seria indevido o lançamento. Conclui ainda, com os efeitos, é gritante o equívoco existente no caso em tela, já que para a confirmação da real inclusão da defendente no referido parcelamento, basta verificar o recibo de declaração de inclusão da totalidade de débitos. Assim, os recibos de pedido de parcelamento, levando em conta o exposto, é salutar que seja anulado o presente auto de infração, posta a existência de parcelamento do crédito exigido, o qual configura um dos requisitos de suspensão da exigibilidade do crédito. Contesta o percentual da multa aplicada, que considera confiscatório. Alega que a multa ofenderia os princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Discorre sobre o tema invocando doutrina e jurisprudência que entende em conformidade com a sua tese. A seguir, em tópico intitulado Ato Vinculado e Razoabilidade, do qual trago para o relatório. A seguir, discorre brevemente sobre o princípio da capacidade contributiva e, por fim, apresenta seu pedido. No exposto, a requerente pede e espera que Vossa Senhoria se designe em julgar totalmente procedente a presente defesa administrativa, no sentido de anular o auto de infração, o qual não consta o número, visto que os débitos cobrados já foram parcelados, assim como pelo fato de os débitos exigidos utilizam valores que, constitucionalmente, não devem constar na base de cálculo da COFINS e pela abusividade das multas impostas. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, julgamento de Ribeirão Preto,
julgou improcedente a impugnação e a decisão foi assim emendada, conforme consta no relatório. Inconformado, o contribuinte ingressou com recurso voluntário requerendo, diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, pede em espera a recorrente o acolhimento e procedência do presente recurso voluntário, prestigiando o princípio da verdade material, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. É o relatório. Pode ir para o voto? Recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, observo que o recurso voluntário alega questões que não foram alegadas em sede de impugnação. Trata-se, então, de inovação recursal e, por essa razão, delas não conheço. São os seguintes fatos. O direito da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Do não recolhimento do tributo em estrito cumprimento de provimentos judiciais. Conforme se pode observar na impugnação de folhas 74 a 84, em sua defesa, o contribuinte alegou os seguintes argumentos. Da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários por força do parcelamento, do princípio da vedação ao confisco, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ato vinculado em razoabilidade, princípio da capacidade contributiva. Dentro desse contexto fático, a situação que se impõe é que na impugnação a defesa baseou-se em eventual parcelamento dos débitos objeto da autuação e no inconformismo com a multa, enquanto que no recurso voluntário os fundamentos estão calcados no pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade reconhecida pelo judiciário, mas alheias, até o momento, ao presente processo, bem como ser abusiva a multa imposta. Diante do exposto, não conheço da matéria nova posta em sede de recurso voluntário, eis que não foi submetido ao julgamento de primeira instância e justamente para que não ocorra a supressão de instância e ofensa ao princípio do contraditório, é vedado o seu conhecimento. Prosseguindo, acerca do eventual parcelamento ao qual a recorrente alega ter aderido, o julgador de piso esclareceu que, ainda tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a contribuinte deveria ter feito os recolhimentos nas datas de vencimento, nos termos do artigo 150 do CTN, também acima transcrito. Como os recolhimentos não foram efetuados, caracterizou-se também a situação prevista no inciso 5 do artigo 149. Assim, em face do disposto no artigo 149, inciso 2, inciso 4 e 5 do CTN, havia, indubitavelmente, uma situação que exigia a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício. E o auditor fiscal não poderia deixar de fazer os lançamentos sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do mesmo CTN. Deste modo, os valores deveriam ter sido lançados, mesmo que tivessem realmente sido incluídos no parcelamento, conforme alegado pela contribuinte. Contudo, ao contrário do alegado, esses débitos não foram incluídos no parcelamento instituído pela 11.941 de 2009, conforme segue. Como se vê, a inclusão de débitos no parcelamento não era consequência direta de sua existência e a adesão por parte do contribuinte. Para que os débitos fossem incluídos, era indispensável que tivessem sido previamente declarados em DCTF, ou que viessem a ser declarados dentro do prazo estipulado inicialmente no caput do parágrafo 1º da Instrução Normativa 968/2009 e posteriormente no artigo 1º da Instrução Normativa 1049/2010. Conforme exposto, além da suspensão da exigibilidade do crédito não obstar sua constituição mediante lançamento de ofício, no presente caso, os créditos tributários nem sequer estavam com a exigibilidade suspensa,
uma vez que, ao contrário do alegado, não tinham sido incluídos no parcelamento instituído na Lei 11.941 de 2009. O recorrente, por sua vez, em sede de recurso voluntário, nada falou sobre o não parcelamento, deixando de impugnar especificamente os argumentos acima que foram utilizados pelo julgador para suas razões de decidir. Diante desse fato, não há contrarrazões comprobatórias plausíveis para derrubar a legalidade do lançamento. Passo a comentar sobre a multa de ofício. Conforme acima relatado, o presente processo trata de lançamento de ofício realizado após verificação fiscal, onde restou evidenciada a falta ou insuficiência de recolhimento de contribuições a COFINS referente ao terceiro trimestre de 2007. A falta ou insuficiência do recolhimento das contribuições foi percebida quando do cotejo dos DACOMs e DCTFs do período, momento em que houve a percepção da diferença havida entre os dois documentos, que deveriam, a princípio, espelhar os mesmos valores. A recorrente alega que, por razões de ação judicial, na qual foi vencida durante o seu trâmite, a exigibilidade do tributo estava suspensa, e por essa razão não caberia a autuação. Alegou ainda que, após a decisão judicial desfavorável, incluiu os seus débitos em parcelamento. Contudo, conforme destaque do acordo recorrido, a adesão não pressupõe a inclusão, e por essa razão não restou comprovado que, de fato, os débitos tributários haviam sido parcelados. Desta forma, restou clara a origem dos valores relacionados no termo de verificação fiscal, tendo em vista que os valores apurados foram retirados da DACOM da recorrente. Concluo que, constatada a divergência entre os valores declarados em DACOM e DCTF, que acarretou a falta de recolhimento das contribuições, acontecimento confessado pela recorrente, tem-se por correto o lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício, devendo permanecer intacto o acordo recorrido. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Podemos iniciar? De minha parte, sim. Elcio? Com o relator. Leonardo? Acompanho. Marcos? Acompanho. Laércio? Acompanho. Pedro? Também, belo voto, acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão no item 87, processo final 2011, 12 da IA, Instituto de Oncologia da Bahia. Senhores, vamos encerrar por aqui ou estão no pique para continuar? Vamos fazer a votação aí para ver. Bom, de qualquer forma, eu vou liberar a Val. Val, Presidente. pode encerrar a gravação